Então hoje é 5/3/2021 e são 15 horas e 56 minutos. E hoje é sexta-feira. Glória a Deus, aleluia. Estamos cá outra vez, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor de Deus e pela comunhão do Senhor Espírito Santo. Então vamos ler o hino 357. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé. A fé que vence o mundo, aleluia. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Quem semeia, semeia a palavra no seu coração, e fé terá para vencer o mundo. Aleluia. Glória ao Senhor. Então vamos ver o que é que podemos gravar no nosso vídeo de hoje. Portanto, vamos gravar um vídeo sobre o seguinte: os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Senhor Espírito Santo. Aleluia. Então, vamos falar do João, filho do sacerdote Zacarias, que nasceu por milagre. E seu pai, pois a sua mãe era estéril, que era que era prima de Maria, pela fé, vamos lembrar do nome. Glória ao Senhor, aleluia. Pronto, não interessa. Era uma senhora que era estéril e se chamava Isabel. Obrigado, Espírito Santo. E o seu pai, acerca dele, disse o seguinte: este menino será chamado profeta do Altíssimo. Então, o João começou a batizar no Rio Jordão. E mais tarde, um dia, o Senhor Jesus chegou para ser batizado pelo João. Mas o João não compreendia bem. Mas Jesus disse: deixa para que tudo se cumpra de acordo com a vontade de Deus. Glória ao Senhor. Então, estamos a falar para mostrar que a Bíblia é digna de confiança. Então, São Paulo, que foi um perseguidor dos santos de Deus, e teve o privilégio de ver o Senhor Jesus Cristo numa visão. Devido à luz forte, penso que foi assim, o São Paulo ficou cego. Mas depois ficou curado, foi batizado no Espírito Santo. E foi usado pelo Senhor Espírito Santo para escrever ou mandar escrever uma grande parte do Novo Testamento. E ele reconhece que toda a Bíblia, Velho e Novo Testamento, foi inspirada pelo Senhor Espírito Santo. Também o São Pedro concorda com o São Paulo e diz que devemos confiar nos profetas de Deus. A Bíblia diz que Deus falou e por isso os profetas falaram o que ele mandou falar. Vamos ver, estes são os estatutos que lhes propurás. Disse o Senhor a Moisés. Glória ao Senhor. Deus deu estatutos ou conjunto de normas que regulam uma entidade. Pode ser uma entidade coletiva ou
singular. Portanto, Deus quer que sejamos santos, como Ele é santo. E Deus proíbe notícias que são falsas e ordena que não sigamos a multidão para fazer o mal, e também não devemos torcer ou dar má interpretação da lei. Em todo o tempo, Deus ordena a Moisés o que ele deve fazer. Deus dá a melhor solução para o facto de Moisés dizer que não sabia falar. O facto de Israel ainda existir e estar na sua terra mostra que os profetas de Deus são como uma luz que alumia em um lugar escuro até que o dia amanheça. Nós, os filhos de Deus, só sabemos o que Deus tem revelado e devemos ter cuidado com os homens maus e impostores, segundo a Timóteo 3,13. Isaías foi um profeta que Deus usou para dizer que devemos meditar nas palavras de Deus que ficaram escritas, porque têm sido faladas de pais para filhos e que é um dever de cada israelita e também os cristãos, não é? Essa é a sabedoria que Deus ordenou para a nossa glória ou alegria. Porque nascemos do Senhor Espírito Santo e por isso temos o Espírito do Senhor Jesus Cristo, ou a sua mente. Devemos confiar no que está escrito, como o Senhor Jesus Cristo confiava quando foi na tentação no deserto pelo inimigo. O Senhor Jesus Cristo confiava no Velho Testamento e veio para cumprir o que Moisés ensinou, porque ele era descendente, o Senhor Jesus Cristo, de Abraão e do rei Davi. O Senhor Jesus Cristo chamou néscios ou estúpidos aos que não acreditavam nos profetas de Deus. Eles não acreditavam porque não eram guiados aquelas pessoas com quem Jesus estava a falar. Não acreditavam porque não eram guiados pelo Espírito de verdade, que só veio para a igreja no dia de Pentecostes, depois do Senhor Jesus Cristo ter ido para o céu. O Senhor Espírito Santo nos ensina as suas palavras e devemos compará-las com as que ele ensinou e que ficaram escritas. São Pedro nos aconselha a meditarmos na palavra de Deus, mesmo que já a conheçamos. Porque a palavra de Deus é como uma luz. E a luz deve ser completa para iluminar todo o nosso espírito. O que Deus ensinou é muito importante, por isso devemos conhecer perfeitamente. Com licença. Porque a graça do Senhor Jesus Cristo foi paga pelo seu sangue e é o meio pelo qual somos agradáveis ao Pai Celestial e ao Senhor Espírito Santo e também ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então vamos agora ler alguns versículos da Bíblia para confirmar o que tivemos a dizer. Em Lucas 1,70, como falou pela boca dos seus santos profetas,
desde o princípio do mundo. 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17. Segunda Pedro 1, 19 a 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Êxodo 21 e 2. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Estes são os estatutos que lhes proporás. Êxodo 22, 31. Ser-me-eis homens santos, portanto não comereis carne despedaçada no campo, aos cães a lançareis. Êxodo 23, 1 e 2. Não admitirás falso boato, e não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. Êxodo 24, 1 e 2. Depois disse a Moisés: Senhor, sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe, e só Moisés chegará ao Senhor. Mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Êxodo 4, 14 e 15. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita teu irmão? É uma pergunta. Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca e com a boca dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. Êxodo 19, 5 a 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo.
Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Isaías 59, 19 a 21. Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira, e virá um Redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para sempre. Segundo aos Coríntios, primeiro aos Coríntios 2:7. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. 1 aos Coríntios 2, 14, 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Mateus 4:4. Jesus, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 5, 17 a 21. Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tilo jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Lucas 24, 25 a 27. E ele lhes disse: ó nécios, isto foi depois do Senhor Jesus ter ressuscitado, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras.
João 16, 13 a 14. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Atos 1, 7 a 11. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos, ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Temos o Espírito Santo dentro de nós, mas também temos que ter o Senhor Espírito Santo sobre nós, a virtude. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, porque estáis olhando para o céu, esse Jesus, que de entre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. 1 Coríntios 2, 12 a 14. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com os espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 2 Pedro 9,13. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e sejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Aleluia. 2 Pedro 1,19. E temos muito firme a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Deuteronômio 4, 1 a 2. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus,
que eu vos mando. Deuteronômio 12:32. Tudo o que eu te ordeno observarás, para fazer, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Apocalipse 12:17-21. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome da graça da água da vida, eu tomo para ele receba. Amém. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora bem, Senhor Jesus. Aleluia. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Aleluia. Então, meus irmãos, estamos quase a terminar. Desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco eternamente. Aleluia. Glória ao Senhor. Tchau, amados irmãos e amigos. No nome do Senhor Jesus.